Vamos lá. Então, entrevista técnica. Primeira coisa, é, tem vários tipos de entrevista técnica. Então, só para a gente lembrar, vou tentar anotar aqui, existem basicamente três tipos, tá? Coding Challenge, Coding Design e Systems Design. Isso eu estou falando das que são ao vivo, tá? Isso aqui é o que a gente chama de live interview, né? Que é tipo entrevistas ao vivo. Existe também a que é codar em casa e enviar, tá? Tipo, essa aqui é diferente. Tá, mas vamos focar no live interview hoje. Então, qual que é a diferença de cada uma dessas? Essa daqui, normalmente, você vai receber um problema lógico ou de algoritmos e você tem normalmente cerca de 30 minutos a 1 hora para resolver. Então, normalmente, essa entrevista é a primeira etapa de seleção técnica, tá? Você normalmente tem uma entrevista antes, uma entrevista mais de para entender você, para te conhecer. Normalmente tem uma entrevista com alguém do RH para te conhecer. E se você estiver dentro dos critérios do que a empresa quer e você estiver interessado, eles podem te levar para a próxima fase, que normalmente segue essa sequência aqui, que é um Coding Challenge, depois um Coding Design e, por último, Systems Design. Depende também do seu nível júnior, pleno, sênior, porque, por exemplo, o System Design normalmente não ocorre para júnior, tá? Então, o Coding Challenge é o que, com certeza, tipo, sempre é o mais comum de cair. Pode ser ao vivo ou não, mas sempre é a fase que tem em todos os níveis. Júnior, pleno e sênior. Os outros são um pouco mais para nível mais sênior, tá? Então vamos focar no Coding Challenge. Aqui eu escrevi algumas dicas, tá? Normalmente eles vão querer olhar a sua capacidade de codar, se você sabe escrever o código, se você sabe sintaxe, se você sabe escrever de forma rápida e elegante, se você faz uma estrutura limpa, às vezes orientado a objeto também é bom, ou um funcional, como você escreve. Pode falar. Alguém falou? Não. Tudo bem. Tá. Que mais? Eles também vão observar o que você usa de solução, né? O seu nível técnico, o que você usa para resolver os problemas. Então, se você usa uma data structure adequada, se você sabe alguns algoritmos, então, se você tem capacidade de demonstrar conhecimento sobre isso. E uma dica boa é talvez sempre tentar usar a programação orientada a objetos. Eu não faço muito isso, eu uso mais funcional, mas para quem é mais acostumado com objetos ou funcional, tenta mostrar uma estrutura padrão, sabe? Beleza. Design, essa é a parte, né? Você tem que ter um design de código é, que tenha, né, que mostre bem suas habilidades de análise e você consiga fazer análise de espaço-tempo, tá? O que é análise de espaço-tempo? É saber se esse seu código é rápido ou lento, se ele consome muita memória ou não, esse tipo de coisa. Eu vou passar um exemplo prático para a gente, mas quem lembra de análise O de N, O de N ao quadrado, eu estou falando um pouco disso também, tá? Beleza. E aí, comunicação é muito importante. Isso aqui engenharia de software é um trabalho em equipe. Então, quando alguém vem te entrevistar, ele está querendo saber se você se encaixa bem em algum time. Normalmente, quando você está numa entrevista técnica, já existem alguns times que estão precisando de pessoas, então eles analisam se você seria capaz de trabalhar bem em um time, né? Então, você ter capacidade de comunicar bem, de forma amigável, talvez o mais importante. Tão importante quanto a sua capacidade técnica é você, mesmo que você não saiba tudo, você está se comunicando, você está dizendo que, tipo, isso aqui eu não tenho certeza, e às vezes o entrevistador vai te ajudar, se você souber se comunicar. Porque se você só fica calado, tentando, pensando sem falar nada, o entrevistador não tem como te ajudar. Mas se você vai mostrando o seu raciocínio, ele pode te dar uma ajudinha, tipo, não, não vai por esse caminho, eu entendi o que você está falando, mas tenta pensar nesse outro caminho. Então isso vai te ajudando muito, tá? Então tenta falar de forma clara também, tá? E não precisa ficar querendo impressionar ninguém também, tipo, você tem que tentar fazer as coisas do jeito mais simples, não necessariamente o seu entrevistador vai entender tudo, então se você complicar, é, você não vai estar ganhando pontos por isso, porque tá? Só tenta resolver o problema em si
e tenta resolver de uma forma eficaz, tá? De um jeito que você consiga entregar no tempo. Inclusive, vamos olhar aqui. Então, normalmente na entrevista técnica tem isso mesmo, são 10 minutos de apresentação no início, e aí começa de verdade a pergunta. Então, eu peguei um exemplo inicial, que não é um problema clássico de entrevista técnica. E aí, na entrevista Live in Code, normalmente, você não vai ter uma pergunta assim, o entrevistador vai te descrever o problema. Então, o que é bom você ter sempre aberto, né? Algum editor de texto que você goste. No meu caso, eu vou usar o Visual Studio. Tá. Você deixa já seu editor de texto aberto, porque provavelmente ele vai pedir para você abrir e compartilhar a tela, tá? E mostrar como você resolve. E aí ele vai te descrever o problema. Então eu vou agora fazer como se eu fosse o entrevistador. Se alguém tiver qualquer dúvida, em qualquer momento, me interrompe, tá? E me avisa, por favor. Que eu vou começar aqui, eu não estou mais vendo a tela de vocês. Então, vamos lá. Como que funciona? O entrevistador vai descrever o problema. Ele vai chegar e vai dizer, no nosso caso, o nome do problema é o to sum, que é esse problema aqui. Eu vou descrever para vocês. Então, começa assim, né? Ele fala, imagina que você tem uma lista de inteiros. Então, o que que eu gosto de fazer sempre? Na hora que o entrevistador começa a explicar o problema, eu deixo um campo de comentário que eu vou escrever o que ele fala, tudo bem? Então, ele fala, imagina que você tem, não precisa copiar tudo, que você tem um array, um vetor de inteiros, de números inteiros, e você quer saber, e você tem uma variável chamada de target, e você quer saber índices do vetor de inteiros e a soma dos elementos do vetor naquelas posições, naqueles índices, seja igual ao target. Então, normalmente o cara vai descrevendo o problema. Normalmente, quando ele está descrevendo, eu escrevo bem menos, tá? Porque eu só escrevo os pontos-chave. Então, aqui, por exemplo, eu escreveria um vetor de inteiros, array of int, e um target, que é um inteiro. E aí eu quero saber, isso aqui é o input, eu quero saber o output, eu quero saber, na verdade, eu descrevi o problema um pouco errado, os índices de dois elementos do vetor. Então, você tem um vetor e você quer saber os dois índices dos elementos cuja soma dá o target. Então, dois índices cuja soma na posição seja o target. Então, é assim mesmo, o problema não é tão claro no começo, então se você não entender, é normal. E aí o entrevistador deixa um problema um pouco aberto para você não entender, e aí você pergunta, tá? E aí você, tipo, tira a dúvida. Tá, pera, eu não entendi. Então significa... O que que significa isso? Você tem um exemplo? Aí, isso é bom também sempre perguntar, tá? E aí, às vezes o cara já te dá o exemplo, às vezes não. Mas aqui no caso a gente vai dar um exemplo. Você pode pedir a qualquer momento. Você tem um exemplo? Ele sempre tem um exemplo e ele vai te passar. Então, eu vou pegar um exemplo aqui para a gente. Imagina que o vetor seja 1, 2, 5, 10 e 15, tá? E o target seja, sei lá, 7. Então, se esse aqui for o input, qual que seria o output, né? No nosso caso, quais são os dois índices de números cuja soma dá 7? Então, se o 2 e o 5 somado dá 7, né? Só que o índice deles é 1 e 2, que esse cara está na posição 0, esse cara está na posição 1, esse cara está na posição 2. Então, a resposta aqui seria 1 e 2, que são esses índices, tá? E aí, se você olhar o problema, normalmente tem algumas... Deixa eu abrir aqui no Xcode, que é mais fácil. Deixa eu abrir aqui. Opa. Então, essa é a plataforma que a gente usa para resolver os problemas, tá? E aí, ele
como que funciona na vida real? Ele te passa um problema e normalmente depois existe um follow-up, que é uma continuação. Se você conseguir resolver o problema mais fácil, entre aspas, e muito rápido, você vai ter uma próxima pergunta depois. Isso também acontece na entrevista de verdade, tá? Então, normalmente eles têm a pergunta e vários follow-ups, se você for conseguir resolver rápido. Beleza. Então, aqui, você pode assumir que cada input vai ter exatamente uma solução. Vai ter uma, pelo menos uma, mas é exatamente uma. Então, não existe o caso de que não existe dois números cuja soma deu target, e só existe no máximo um nesse caso, tá? Então, aqui existem mais alguns exemplos, ó, se você vier pelo It Code, ele te dá mais alguns exemplos. Se o vetor de inteiros for 2, 7, 11, 15 e o target for 9, é o 2 e o 7, né? Então, as posições são 0 e 1. Aí aqui é a mesma coisa. 3, 2, 4, o target é 6, é o 2 e o 4, que somados dão 6, e as posições são 1 e 2. Você não pode usar o mesmo índice mais de uma vez, tá? Ó, você não pode usar o mesmo elemento duas vezes. Então, não poderia fazer 3 mais 3, tá? Então, beleza, vamos começar. Então, acho que todo mundo entendeu o problema. A gente pode começar uma solução. Não necessariamente, na primeira solução, você precisa fazer a solução mais eficiente, tá? Você pode fazer uma solução menos eficiente e depois você pode melhorar. Então, você tenta fazer a primeira solução que vem na sua cabeça, tá? No meu caso, a primeira solução que vem na minha cabeça é fazer dois loops. Eu vou passar. Aí você explica o que você vai fazer antes de você começar a codar, né? Então você pode, tipo, primeira coisa, se você quiser comentar, mas não precisa. Você deixa as coisas bonitinhas para fazer no final, se você tiver tempo. O mais importante é resolver o problema primeiro. Depois você pode colocar alguns comentários, algumas documentações a mais. Tá, mas a minha solução inicial seria passar por todos os elementos desse vetor, que é o vetor que eu estou procurando. Então vamos olhar aqui. Eu vou passar um índice para andar todas essas posições, que é o índice i, e vou passar um outro índice J também por todas as posições e vou ver se a soma deles dá igual ao target. Então a primeira coisa que eu faria seria, pô, vou olhar todos os números, dois índices, né? Então eu vou fazer isso daqui, primeiro índice, segundo, o que eu estou fazendo aqui, e aí eu estou errando de propósito, eu estou cometendo um erro, mas é normal, tipo, não tem problema você fazer um pouquinho errado na primeira vez. E aí eu vou fazer isso daqui, né? Se eu encontrei dois caras, alguém perguntou alguma coisa? Vou já ver. Sim, Rafael, você pode dar um zoom? Ah, tá, desculpa. Posso sim. Nada, Tá obrigada. melhor? Isso, tá ótimo. Bom ponto. Tá, então voltando aqui um pouco mais devagar aqui. Tá, então o que que eu tô fazendo aqui, né? A gente tinha os números 1, 2, 4, 5, 7, 11, sei lá, e o target é o número. Aqui tem duas soluções, deixa eu colocar isso aqui, 8. Tá, o target é igual a 9. Então aqui a solução é o 2 e o 7, né? Que a gente quer saber essas duas posições aqui. Então o que que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o i passar de 1, depois 2, 4, 8, 7, 11, e o J sendo também a mesma coisa. E eu estou vendo se existe dois caras iguais. Ah, tá, isso aqui é JavaScript, não sei se é a linguagem que todo mundo usa, mas se for outra linguagem, é bem parecido, tá? A gente pode escrever em pseudocódigo também para ficar mais fácil, mas vamos fazer assim por enquanto. E aí, é isso. Se alguém tiver dúvida no JavaScript, me explica. Mas a gente dá um loop em todos os elementos de nums e vê se tem dois cuja soma é igual ao target. Essa solução tem um problema. Um dos problemas dela é o seguinte: a gente não pode, e aí vocês podem pensar, mas normalmente, se você escrever essa solução desse jeito, ela parece correta, e aí a gente poderia até testar a gente poderia fazer um teste, né? A gente pode testar ela, a gente pode dar um print aqui, se eu passar esse vetor e o target 9, a gente pode testar o que que acontece. Então deixa eu vou rodar.
Então, quando você termina, você pode sempre rodar um teste, é uma boa prática. Então, vamos rodar aqui, rodar código. Então, opa, aí já deu um problema. O que aconteceu aqui? Assignment to constant variable. Ah, tá. Não pode ser constant. Tem que ser let. Ou var, tá. Beleza. Aí de novo. Tá. Aí aqui ele disse que é o índice 0 e 3, tá certo isso? Vamos ver, 0. Ah, tá. Porque tem duas soluções nesse caso. Tem o 1 e o 8, realmente, ó. Posição 0 e posição 3, se eu somar, dá 9. Então tá correta essa solução. Inclusive, eu vou mudar esse cara aqui, só para ficar bem, não ter mais de uma solução, que é o que o problema diz. Beleza. Então, tá funcionando, parece estar ok, mas eu vou dar um exemplo de um caso que daria errado. Se eu escrever aqui 10 e 5, essa solução vai estar errada. Por quê? Porque o certo seria responder, a única solução verdadeira é o 2 mais 8, ou seja, posição 1 e posição 2, 3, 4. A resposta correta disso tinha que ser 1, 4. Só que ele vai responder 0, 1, 2, 3. Ele vai responder 3, 3, porque está errado. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Então, o certo deveria ser 1, 4, mas ele vai responder 3, 3. Vamos só rodar para a gente ver. Ele respondeu certo. Ah, porque ele encontrou essa solução primeiro. Se eu fizer isso daqui, aí ele vai responder errado. Ele deveria responder 1, não, ele deveria responder, qual que é? 10, né? Ele deveria responder, ah, tá, o 2 que tem que ir lá para frente. Tá. Certo seria responder 2 e essa última posição, e ele vai responder 2, 2, tá? Então ele vai responder errado. Vamos rodar aqui só para a gente ver. Aí respondeu 1, tá errado. Porque a gente não pode repetir o mesmo índice. Eu estou pegando 5 e somando duas vezes. Ah, tá, beleza. Então, tipo, quando você fizer essa solução, o seu entrevistador vai perguntar, pô, mas tem certeza que não está faltando nada? Lembra que você só pode usar cada índice uma vez. Então, um jeito de corrigir seria fazer isso. Começar o índice J a partir do I mais 1. Ou seja, o que isso significa? Eu estou andando aqui o I começa no 1, depois no 2, depois no 5, depois no 10, depois no 15. Só que na hora que o I for 1, ao invés de eu olhar o J do 1 até o 15, eu vou olhar do 2, 5, 10 e o 15 apenas. Aí quando o I for 2, eu vou olhar só o J a partir do 2, né? Então 5, 10, 15. E aí eu vou procurando ver se eu encontro, e assim sucessivamente, tá? Então essa é a ideia do que a gente fez aqui, começando no I mais 1, em vez de começar no 0, para a gente nunca repetir. Dessa forma eu garanto que não repete, né? Porque se eu começar aqui no 0, vai acontecer alguns casos que o I igual a J. Mas se eu começar do I mais 1 sempre, o J sempre é maior do que o I. Então, nunca vai ter dois índices iguais aqui que a gente está testando. Então, pronto. Essa solução está correta. A gente pode rodar o código aqui para ver. Opa, tem algum detalhe aqui. End of input. O que eu fiz aqui? Tá. Eu coloquei umas coisas meio aleatórias aqui. Beleza. Tá funcionando aqui. Isso. 2 e 6, exatamente, né? Posição 2, que é o 8, e a posição 6, somadas, dá 10, correto. Então, essa solução, ela está correta, mas não necessariamente ela é a mais eficiente. E aí, o teu entrevistador vai dizer, beleza, você resolveu, agora, você consegue deixar esse código um pouco mais rápido? Tipo, não a execução, o tempo de execução do código em si, tá? E aí, ele vai te perguntar qual que é a complexidade em termos de tempo dessa.
solução que a gente fez, tá? E aí você tem que... Isso aqui é uma coisinha um pouquinho mais técnica, mas que é bom a gente lembrar qual que é a complexidade de tempo dessa solução. Então, se a gente está dando dois loops, né, qual que é a complexidade dessa solução? A gente pode só olhar aqui, que é n ao quadrado, né? N ao quadrado, porque são dois loops, n sendo o tamanho do vetor 1. Então, a gente está fazendo como se fosse n ao quadrado operações. Na verdade, seria 1 mais 2 mais n menos 1, que é igual a n vezes n menos 1 sobre 2, né? Mas isso aqui não importa muito, o que importa é que é n ao quadrado. Porque mesmo que seja sobre 2, a constante não importa, né? Então, a complexidade de tempo disso é n ao quadrado. Isso aqui tem que lembrar um pouquinho das aulas de computação. Aí, o que o cara vai perguntar? Você consegue vir com um algoritmo cuja solução seja menos do que O de n ao quadrado, a complexidade de tempo? E aí você vai ter que pensar um pouco, né? Vamos lá. Então, a gente consegue fazer uma solução que é menos que O de n ao quadrado? O que eu faria aqui? Eu não apagaria essa solução, que já está feita. Aí a gente pode abrir um novo arquivo para fazer uma outra solução, que é um pouco mais eficiente. Alguém tem alguma dúvida até agora dessa solução? A gente pode dar uma pausazinha aqui da primeira solução. Opa, vamos ver. Alguém tem dúvidas? Deixa eu ver. Não, tá tudo certo. Beleza, então vamos continuar para a próxima. Aí a próxima é um pouquinho mais difícil. A gente vai começar de novo, criando a nossa função toSum. E aí, vamos tentar pensar como que a gente pode resolver de um jeito mais eficiente. Tá? Vamos lá, vamos voltar aqui para o problema, pegar um exemplo. Eu vou pegar aqui do Xcode, porque ele fez os exemplos melhor do que eu. Beleza? Então a gente tem esse cara aqui. E a gente quer saber se tem alguma outra solução mais rápida, né? Tem algumas soluções mais rápidas, eu vou exemplificar só uma. Depois a gente pode falar das outras. Mas vamos pensar o seguinte. Tá, a gente quer uma solução mais rápida que a de n ao quadrado. Aí você pensa, como que a gente consegue saber se dois números de um vetor tem uma soma igual ao target, né? Por que em vez de trabalhar com vetor, a gente não usa uma outra estrutura de dados que seja mais eficiente para fazer pesquisas? Ou seja, para perguntar coisas. Qual que é a estrutura de dados mais eficiente para isso? É um hash table, que no JavaScript a gente pode usar um dicionário. E no Python também seria um dicionário. A gente poderia fazer um dicionário, tá? No C++ seria um map, então, e aí o map é um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Aqui a gente poderia usar um map também, no JavaScript funcionaria também, mas a gente vai usar um dicionáriozinho, e a ideia é criar um dicionário que me diga cada número. Em vez de ter um vetor que não informa muita coisa, vou ter um dicionário que me diz cada número, onde ele apareceu no array. Então pode ser que o número apareça mais de uma vez também, tá? Isso não tem problema. Pode ser que o número apareça mais de uma vez. Então, a gente quer saber, o que eu quero fazer? Eu quero pegar esse número e transformar num dicionário que seja da seguinte forma, que me diga que o 2 apareceu apenas em uma posição, na posição 0. O 7 apareceu em duas posições, na posição 1, 2, 3, 4. Na posição 1 e na posição 4. E aí o 11 me apareceu na posição 2, etc. Por que eu quero fazer isso, né? Porque aí, se eu vier aqui se eu vier aqui andando pelo nums, eu vou andando cada posição, o 2, tem alguém que somado com ele dá igual a 9, aí sim, existe esse cara.
Mas como é que eu posso fazer isso de um jeito inteligente? Eu posso simplesmente perguntar, pô, dado 2, existe alguém igual a target menos o número que eu tô dentro do dicionário, em alguma outra posição? Se existir, existe uma resposta. Então, basicamente, eu vou ficar andando para cada número e vou perguntar se o target menos o número também está dentro dessa lista, tá? Basicamente foi isso que a gente fez, sem perceber no outro código, mas a gente vai andando cada número aqui e vai vendo se o target menos número também existe em alguma outra posição. Então, a gente pode fazer esse código. E por que que eu transformei no dicionário? Só para fazer uma pesquisa rápida. Porque se eu tenho um número, que eu quero saber se o target menos número apareceu, é só eu perguntar aqui no dicionário, pô, esse número apareceu sim ou não. Isso aí é complexidade de tempo O de 1. Então, como a gente está fazendo N vezes para cada posição, então vai ser O de 1, né, N vezes. Então vai ser O de N, a complexidade do algoritmo como um todo. Então vai ser bem mais rápido. Então vamos fazer esse código. Então, primeira coisa, vamos deixar isso aqui anotado, mas a primeira coisa que seria bom é a gente ter uma função que pega esse vetor e transforma num dicionário. Então, sempre que possível, tenta quebrar em problemas menores. Não tenta fazer um código que seja uma função gigante aqui, super complexa. Tenta quebrar em problemas menores. Então, a gente vai criar aqui o nosso dicionário, que é o index map. E aí a gente vai ter uma função, e aí às vezes você não precisa nem fazer a função. Se você explicar bem para o entrevistador o que você quer que essa função faça, você já pode ir passando para os próximos passos. Mas eu vou criar essa função só para só para ajudar aqui a gente. Tá? Então vamos lá. A gente quer criar uma função que, dado um vetor, me retorna esse tipo de dicionário aqui que eu descrevi. Então a gente vai criar essa função aqui, igual a function nums, que é o input dela, que é um vetor de inteiros, e vamos retornar esse dicionário bonitinho. Como que a gente pode fazer isso, né? A gente pode criar o dicionário, é, primeiro, então a gente cria um dicionário sem nada, e a gente vai para cada número na lista, então para cada número desse vetor, a gente pode fazer o seguinte, né? A gente vai pegar aqui na posição i, opa, isso aqui eu fiz errado. Vai pegar o número na posição i e vai querer saber se o complemento dele, a gente pode criar uma variável aqui só para ficar mais simples. Não, desculpa, eu ainda não cheguei nessa parte. A gente só quer transformar no dicionário. Beleza, a gente vai transformar no dicionário. Como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte: se o número nunca apareceu ainda no dicionário, então se ele nunca apareceu, ou seja, ainda está como nada, eu vou marcar ele como sendo a posição que eu estou. Então, eu vou salvar ele aqui e, caso contrário, eu vou só dar um push dele. Então, aqui a gente pode fazer isso daqui, né? Seria um push i. Fiz aqui, né? Aí, como que seria isso aqui na prática? A gente começaria aqui no 2. O 2 existe no dicionário? No começo, não, porque o dicionário estava vazio. Aí eu venho e faço, porra, o 2 é igual a apareceu na posição zero, apenas. Um vetor que possui só a posição zero. Tá. Aí o 7. O 7 existe no dicionário? Ainda não. Aí o 7 vai ficar igual ao vetor 1. Não vai ter o 4 ainda. Vai ser isso aqui, né? Aí depois a gente vem para a próxima posição. Apareceu o 11, vai fazer isso aqui. Aí na hora que o 7 aparecer de novo, ele não vai cair mais nesse caso, porque já existe, então isso aqui vai ser falso. E aí a gente vai puxar a posição do 7 no vetor, que é a posição 4. Então vai ficar assim, tá? Que é exatamente o que a gente queria. Então, essa função aqui é a função que gera esse dicionário de valor e vetor de posições, tá bom? Beleza. Esse cara é igual a isso. E aí a gente agora pode usar esse cara
para fazer a nossa solução do problema original. Então, olha que legal, a gente quebrou o problema em duas partes, né? A gente não está com um código gigante aqui dentro. Essa função, a gente consegue testar ela independentemente. Então, assim, é bom também você acabou de fazer essa função, você roda aqui só para ver se está tudo bem. Você roda ela com esse exemplo aqui e vê se o output é isso que eu falei que ia ser. Vamos ver. A gente pode só dar uma rodadinha para ver. Oi, É, Rafael. pode falar. É a Bárbara. A Fabiana mandou uma pergunta aqui no chat, tá? Posso ler ela para ti? Pode. Eu posso ver também, mas beleza. Pode falar. Ela falou assim, uma dúvida. O entrevistador também avalia se usa o padrão de escrita de variáveis de acordo com a linguagem. Exemplo, Python geralmente é snack case. Isso. Deu para perceber, eu não estou usando Snack Case, porque é JavaScript, mas sim, por exemplo, no Python, é bom você seguir o padrão e você dá nomes bons para as funções e para as variáveis. Então, no Python, por exemplo, a gente teria que fazer index map, né, provavelmente, e aí você faria a função assim, talvez eu esteja... aí você faz do padrão do Python, Snack Case, ou não tem ponto e vírgula no Python. Beleza. Sim, você faz o padrão da linguagem que você está usando, mas o que eu sempre digo, né? Isso é importante, mas é um pouco menos no sentido que, primeiro, tipo, você tem que conseguir resolver. Tipo, às vezes não gasta muito tempo pensando no nome das variáveis. Tipo, você pode até falar, pô, não estou conseguindo pensar agora num nome bom. Aqui, por exemplo, eu chamei de i. Não é bom esse nome. Seria bom, sei lá, index, algum nome mais bonito. A gente pode mudar aqui, sei lá. E você vai dando nomes melhores e tal, mas é importante. Às vezes você pode escrever a sua solução e ir melhorando depois. E aí, às vezes, quando você começa a melhorar muito, o entrevistador fala, não, eu estou entendendo, mas vamos continuar porque ainda tem outra pergunta. Porque qual que é o problema? O tempo, né? Você tem que sempre ter cuidado com o tempo, então é um pouco difícil essa questão de balancear tempo e qualidade, mas o mais importante é você comunicar claramente o que você está fazendo, o entrevistador entender o que você está resolvendo, mesmo que a solução esteja 100%, tipo, o nome das variáveis, esse tipo de coisa, mas que se ele estiver entendendo a sua solução e o seu raciocínio, esse é o mais importante, tá? É, por exemplo, aqui eu fiz uma coisa que em JavaScript não é muito bom, às vezes, tipo, tem essa dúvida, se é para usar const, let ou var. Então, às vezes, você escreveu aqui um let, eu gosto muito de usar let. Aí o cara vai perguntar, por que você usou let e não const, se a variável não está mudando? Aí ele vai perguntar, a gente tem que explicar por que você fez aquilo, e ele vai te trazer alguns pontos que talvez você não fez muito bem, tá? Então é normal você ter alguns detalhes, mas é bom sim escrever sintaxe clara, com variáveis que façam sentido, e principalmente isso que você falou, se a linguagem é snake case, e você fizer isso, é um pouco ruim mesmo, tá? Então, sim, é importante também. Beleza? Mas mais importante ainda é o raciocínio lá, você explicar bem e fazer um código relativamente simples de entender, tá? Beleza. Então a gente pode usar agora esse mapa para fazer uma pesquisa rápida. Então a gente pode voltar aqui. Eu vou terminar um pouquinho mais rápido aqui, mas se tiver dúvida vocês falam depois. E aí a gente consegue. Então, a gente consegue. O que que eu fiz aqui, né? O que isso quer dizer na prática? A gente vai conseguir olhar, andar em cada posição dessas e perguntar se o complemento dela existe dentro desse mapa. Se existir o complemento dela dentro desse mapa, é porque a, existe uma solução e a gente encontrou a solução, a gente sabe as posições. É, então, por exemplo, eu vou começar no 2, o complemento dela é o 7, ele existe no mapa e existe em duas posições. E aí a gente vai já resolver mais um detalhe, mas beleza. Então a gente pode fazer aqui número igual a número i, a posição i, e a gente pode criar um complemento que é o target menos o número, que é o que a gente está pesquisando, né? A gente quer saber se esse cara existe. Se existir, acabou.
Então, se o index map do complemento existe, a gente provavelmente encontrou uma solução. Ainda não, ainda tem um erro aqui, mas já eu explico qual o erro, mas beleza. A gente provavelmente encontrou uma solução que seria a posição i e a posição do complemento. Lembra que o vetor de complementos eu estou guardando os índices, né? Então eu sei qual que é o índice, por isso que eu guardei os índices, porque eu sei qual a posição que é para estar. Então, se esse cara existe e esse cara tem pelo menos uma solução, tem pelo menos um índice, que no caso com certeza ele tem, a gente vai retornar. Aí vocês podem ver se dá para entender. A gente pode simplesmente retornar isso daqui, ó. Isso daqui vai ser uma solução. Por quê? O que é isso aqui exatamente, né? Na verdade, para ficar mais fácil, a gente pode fazer aqui let complement index. A gente pode fazer isso para ficar um pouco mais claro. Aí a gente pode ir mudando, tá? Eu fiz um código mais complexo, aí eu percebi que não estava muito bom. Você pode falar isso para o seu entrevistador e ele vai ficar mais claro. Pronto. Então aqui, o que eu fiz aqui? Eu pego o vetor de índices que o complemento apareceu. Então, por exemplo, se for o 7, esse vetor vai ser o vetor 1, 4, que apareceu duas vezes na posição 1 e 4, certo? E aí, se esse cara existe, né, se ele não for nulo e ele tem pelo menos um elemento, eu posso simplesmente retornar a posição i e a primeira posição que o complemento apareceu. No caso, vai ser o 1. Tá? Pode ser que ele apareça mais de uma vez, mas não me interessa. O que interessa é a primeira posição. Existe um erro nessa solução ainda. O erro é quando o complemento é igual ao número. Porque aí vai ter um problema. Porque às vezes, né, se o complemento for igual ao número... Não, se esse índice aqui... Desculpa. Se esse índice for o mesmo que o i, isso é um problema. Então eu colocaria aqui mais um if else aqui. Talvez dê para simplificar depois. Mas se esses dois forem iguais, não pode, né, ter duas coisas na mesma posição. Então, se esses dois forem diferentes, eu posso retornar isso. E se eles forem iguais, aí a resposta seria return, seria assim. Se eles são iguais, né, o else, seria o seguinte. A gente teria que ver se tem pelo menos duas soluções. Se tiver duas soluções... Deixa eu simplificar isso aqui que está ficando meio complicado. Deixa eu voltar atrás aqui. Como que a gente pode fazer? Eu tinha feito isso aqui de alguma outra forma. Mais simples, mas tá. Se existe uma solução, a gente pode retornar essa solução. Só existe um detalhe aqui, que é quando o i é igual ao complemento dele. Aí a gente gostaria de fazer diferente. Deixa eu ver se eu não quero fazer muito if else um dentro do outro. Acho que eu vou fazer o if else mesmo por enquanto. A gente pensa como que escreve mais bonito. Então, se esse cara for diferente desse, aí a gente pode realmente retornar isso. Se for igual, a gente vai ter que fazer uma lógica um pouquinho mais complexa. É o seguinte, porque ele só vai ser igual quando o i for igual ao complemento, né? Quando o número for igual ao complemento dele, para ter dado a solução. Opa. Isso. Então, se esse cara for maior ou igual que 2, aí a gente pode retornar isso daqui. A posição 1. E aqui, isso aqui é a solução completa, ela funciona. Depois, esse if else aqui, eu lembro que não precisa fazer tão complexo. Eu vou depois posso passar para vocês no Discord um jeito mais simples de escrever isso aqui, tá? Eu esqueci como que faz o jeito mais simples. Mas essa solução funciona. Isso aqui está um pouquinho mais complicado do que precisa. Depois a gente pode melhorar. Inclusive, dá para fazer uma função só com essa lógica,
para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Mas tudo bem, por enquanto, vamos fazer isso. E aí, no final, o ideal é você sempre criar exemplos de teste, tá? E explicar até um pouco como você faria para criar testes unitários, esse tipo de coisa. A gente não vai se aprofundar nisso agora, porque está acabando o tempo. Então, vamos só tirar esse carro repetido e rodar só uma vez, só para ter certeza que está funcionando. Errado. Funcionou, né? O 0,1, que é o 2 e o 7, soma igual a 9, está funcionando. E aí o que você pode fazer, você pode copiar tudo isso no Xcode e rodar lá no Xcode para ter certeza se funciona. A gente pode rodar aqui o código, pode ser que eu tenha errado alguma coisa, mas foi aceito, passou em todos os testes iniciais, e aí a gente pode submeter o código para ter certeza que está funcionando. Está funcionando, e aí olha como a gente fez uma solução boa. A gente fez uma solução que rodou em 72 milissegundos e foi mais rápido do que 95% das outras submissões de JavaScript. Então, a nossa solução foi muito boa. Ela está eficiente de tempo, né? 95% é muito bom. Beleza? É isso. Seria assim que a gente poderia resolver. Se a gente pegar a solução inicial... Ah, porque eu fechei aqui. Cadê ela? Ai, caramba. A gente vai ver que ela é bem pior, né? Vamos só ver a primeira solução. A gente vai poder comparar. Pode pegar essa solução aqui e ver quanto tempo ela demora, para a gente ver como ela é bem... A gente pode testar ela de novo. Ela está funcionando. Se a gente submeter, quanto tempo ela roda? Então, ela só ficou 62% acima, né? A outra ficou 95%. Então, é uma diferença grande, tá? De tempo. Beleza, é isso. Dúvidas? Ele vê mais como terminou o teu desafio, ou você quer ver em parte do desafio sugerido, e como chegou na construção. Isso, não é importante resolver o problema. O mais importante não é finalizar o problema, não é conseguir ter a solução perfeita, a solução mais rápida, tipo essa última. Se você fez a primeira solução bem, e você explicou bem, e aí você junto com o entrevistador, você foi desenvolvendo ideias, o mais importante não é finalizar o problema. Se você finalizar, melhor ainda, né? Porque você conseguiu todos os pontos. Mas não é o critério único a conseguir resolver o desafio, conseguir evoluir todas as etapas, não é o mais importante. O mais importante é, estou me comunicando, estou interagindo, estou conseguindo avançar, estou conseguindo receber feedback. O que aconteceu aqui é um pouco diferente do que acontece na entrevista de verdade também, tá? Porque eu fiz muito sozinho. Na entrevista de verdade, vai tendo uma troca de você e do entrevistador. Então, você não precisa ter todas essas ideias sozinho. Então, ele vai te sugerir. Por que você não faz desse jeito? Aí você tem que conseguir ouvir o que ele está te falando, tá? Absorver a informação e dizer, ah, tá, isso faz sentido. Ou então, se você não entendeu, não tem problema. Você diz, pô, o que você quis dizer exatamente? Como que seria o jeito? Aí, essa troca é mais importante do que resolver o desafio todo e todas as continuações. Beleza? Mais alguma dúvida? Não? Bárbara Machado. Pode falar, Bárbara. Oi, parabéns, Oi. muito bom a live. Eu tenho uma Uhum. dúvida que é com relação, digamos aí que tem um desafio e eu consiga terminar antes do tempo, né? Fala de quando é que eu tenho 1 hora e eu consigo terminar com 40, 45 minutos. O que que eu faço? Eu falo, terminei, ou você acha que eu volto e tento melhorar o que eu já fiz? E se eu tentar melhorar e não conseguir, fico, tipo, embananar no meio do caminho, é ruim para mim? Como que é? Não, normalmente, como eu te falei, né, vai tendo uma troca. Então, a ideia é sempre que ele te passe. Então, por exemplo, a primeira ideia é você conseguir escrever alguma coisa. Então, tipo assim, a primeira solução que vier na sua cabeça, ela pode ser péssima, mas escreve. Você resolveu o problema, escreve a primeira solução, e aí você diz, ó, eu fiz essa solução,
e, por exemplo, eu sei que ela é lenta. Vale a pena, eu vou começar, aí você pode perguntar, qual que é esse variável nums, qual que é o tamanho dela? Porque, tipo, se ela for o número de meses no ano, sei lá, tanto faz se é O de N ao quadrado ou O de N, não faz diferença. Agora, se for um número gigante de clientes e tal, aí a gente precisaria de fazer uma solução mais rápida. Então, você vai perguntando trade-off, tipo, vale a pena fazer isso? Vale a pena eu escrever uma solução mais rápida? É, eu sei que existe uma solução. Na verdade, não precisa perguntar isso. Né? Tipo, você vai falando, eu estou falando do jeito errado, inclusive. Você fala assim: ó, eu fiz essa solução, existe uma solução mais rápida, mas o trade-off dela é tal, que dependendo do contexto, talvez não valha a pena escrever. Aí você vai explicando por que você escolheu essa solução. Aí você vai explicando também, pô, aqui eu sei que eu usei a nomenclatura um pouco ruim, porque eu estava com pressa, eu vou reescrever aqui. Aí, às vezes, o entrevistador diz, não, tudo bem, eu já entendi, dá para escrever melhor, mas você pode continuar. Normalmente, quando ele fala isso, é porque ele tem alguma continuação da pergunta. Então, ele vai querer que você continue resolvendo algum outro tipo de problema. Mas, assim, às vezes, você não precisa fazer tudo. Se você terminou aqui, você fala, se eu começaria aqui a criar testes unitários. Aí você começa. Ou então, eu começaria a colocar numa arquitetura diferente. Mas aí você não precisa fazer, você fala, e aí o entrevistador diz, isso é uma boa ideia, mas não precisa porque não vai dar tempo. E aí vocês vão tocando, mas se você acaba antes, normalmente isso nunca vai acontecer, porque o entrevistador sempre tem uma lista de perguntas seguintes. Então, você acabou isso, ele vai te perguntar a continuação, e continuação, continuação, continuação. Normalmente ele tem preparado isso tudo, porque sempre tem alguém muito inteligente, né, que vai resolver muito rápido. Então ele está sempre preparado para ter mais perguntas assim que você acaba. Mas sim, é sempre bom você terminou alguma coisa, você olhar e dizer, pô, isso aqui eu não fiz do jeito ideal, eu sei fazer do jeito melhor, mas eu não fiz por causa do tempo. Aí acho que é um ponto positivo, sabe? Você explicar o que não tá bom, mesmo que você não vá corrigir agora. Você só saber que você está. Por exemplo, isso daqui, eu sei que está ruim. E eu sei, mas eu não estou querendo pensar agora como que eu corrigiria. Mas eu, por exemplo, eu colocaria numa função separada só essa lógica de pesquisar o índice. Aí eu criaria uma função aqui. E só de falar isso, você já está, né, melhorando um pouco, porque você sabe o que tem que fazer, só que tipo, você olha para o relógio e vê que não dá tempo. Mas é isso. Tenta sempre ouvir um pouco do que ele está falando também, porque ele sempre vai dizer, não, não precisa fazer isso agora. Aí você vai. E aí eu já acabei um pouco antes algumas entrevistas, e aí começa a falar de outras coisas. O entrevistador fala da empresa, fala de outros, faz outras perguntinhas, desafios técnicos. Depende muito da pessoa que está te entrevistando também. Tem uns caras que são muito calados e tem uns caras que são mais legais, então vai muito do entrevistador também. Mas é Beleza, isso. obrigada. E aí, gente? Mais alguma dúvida? Foi difícil? Foi fácil? Se a gente for continuar, vocês querem mais fácil ou mais difícil? Tá bom assim? E se foi difícil para alguém, não tem problema, é normal. Esse é o tipo de entrevista que a gente não tem muita. Não é muito comum a gente se preparar, sei lá. Principalmente quem não veio da área de computação e quem está migrando de área, é normal achar um pouco difícil. É, não é o tipo de coisa que você usa no dia a dia do trabalho, então tem muitas críticas sobre esse tipo de entrevista, se ela realmente mede a sua capacidade de... Eu acredito que não, sabe? Tipo, tem gente que no trabalho é muito bom, mas numa entrevista técnica dessa, a pessoa não tem esse conhecimento específico, mas ela sabe muitas outras coisas que seriam úteis, né? Então, existem todos os tipos de empresa também, tem umas que têm esse mesmo pensamento, tem outras que preferem fazer uma entrevista técnica só para ver se a pessoa consegue escrever código de verdade. Então tem todo tipo de empresa, então tem uma que se encaixa para todo mundo, mas eu acho que é importante todo mundo ter essa base, assim, tipo, conseguir resolver os problemas mais clássicos, porque acho que abre muitas oportunidades, tá?
Tipo, se você consegue, é um tipo de conhecimento que não vai ser tão útil no seu dia a dia do trabalho, eu acho. Em alguns casos vai, porque às vezes não é só saber programar, às vezes é você saber pensar de um jeito lógico, tá? Dependendo do emprego. Então, em algumas empresas isso faz sentido, mas abre muita porta, porque muita empresa boa usa esse tipo de processo seletivo, que é o clássico, tá? Esse é o processo seletivo clássico. Então, assim, é um pouco difícil, é um pouco chato, mas é bem abre muita oportunidade para vocês. Então, quem tiver vontade de continuar treinando, a gente pode falar de outros tipos de entrevista, os que é para fazer em casa, a gente pode fazer das continuações do System Design, de outros tipos. A gente pode ir conversando lá no Discord para ver quais que fazem sentido para vocês, quais que está sendo mais comum de vocês encontrarem. Ah, não, nas empresas que a gente está aplicando só tem fazer em casa. Aí a gente isso. A gente pode resolver os outros também, ver, né? Os outros é mais esses que são em casa, você tem que fazer um código limpo, que você tem tempo, né? Tipo, você tem 3 dias, às vezes, para resolver o problema, então você tem que fazer uma estrutura boa, né? Aqui, o mais importante é conversar e resolver bem o problema. Nesses de casa, a qualidade do código é mais importante, tá? Porque você não vai ter a comunicação, beleza? Mais alguma coisa? Aí, sobre os outros, a gente pode falar na outra semana. Essa semana é mais para dar uma ideia do, do Coding Challenge, que é esse aqui. Eu ia passar outro problema, mas não vai dar tempo. Vamos ficar só com um mesmo. Ô, Rafa, você tá Certo? com o Discord Oi. aberto aí? Você consegue jogar o convite nos comentários se alguém ainda não tá no Discord? Não entendi. O Colocar o convite, quê? se você conseguir colocar o convite aí nos Eu comentários. coloco, pode deixar que eu coloco. Boa. Tá. Boa. É isso, gente. Qualquer coisa a gente se comunica lá no Discord. Beleza? Poderia trazer alguma entrevista com dinâmica em grupo para resolver o problema. Boa, é isso. Acho que essa é uma ótima ideia. Vamos fazer isso, vamos marcar. Essa eu fiz sozinho. Depois vamos discutir essa ideia no Discord também, porque seria bom a gente. Até você me dar umas ideias de como que a gente poderia fazer essa dinâmica. Mas eu acho que quanto mais dinâmica a gente tiver, realmente até fingindo que é uma entrevista, não sei, a gente pode marcar isso sim, eu acho que é uma ótima ideia. Beleza? Mais alguma coisa? Quando der 9 horas a gente encerra aqui, né? Beleza, gente. É isso. Qualquer dúvida a gente continua. Obrigado. Vamos fechar aí, Miriam. Obrigada, Rafa. Obrigada, Muito meninas. obrigada. Nada. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, eu que agradeço aí. Pessoal, boa noite. Boa noite.